Bom dia a todos. Hoje é 3 de agosto de 2021. Nós estamos dando início ao curso de Direito Tributário 2, né? É uma grata satisfação tê-los aqui de volta comigo. E eu dispenso apresentações, né? Vocês já me conhecem, e eu vou passar logo de cara para o plano de ensino. Então, pessoal, no semestre passado, nós vimos o direito constitucional 1, que é um direito eminentemente, aliás, eu mesmo falei, né? O direito constitucional 1 não, é o direito tributário 1. No direito tributário 1, ele é eminentemente constitucional, tá ok? Tudo que nós vimos no semestre passado, salvo aquelas regrinhas lá de CMS, é o direito constitucional. Então, nesse semestre agora, no direito constitucional 2, nós vamos descer do altiplano constitucional, vamos analisar algumas disposições que estão no Código Tributário Nacional e depois eu vou falar, mesmo que não profundamente, mas para que vocês tenham uma ideia sobre alguns tributos em espécies, notadamente o imposto de renda, as contribuições e o simples, tá ok? Não tem como eu falar de todos os tributos, né? Eu vou falar desses aí e ainda vou falar em passant, quer dizer, eu vou dar uma ideia para vocês, eu vou dar uma base para vocês. Quem quiser continuar estudando direito tributário pode mergulhar aí depois das aulas, que vai ter uma base boa. Então, o que vai acontecer? Aqui está o nosso plano de ensino, né? Nós temos alguma dificuldade esse semestre, porque nós temos 1, 2, 3 feriados, tá ok? Então, nós vamos ter uma perda aí. Se bem que esse semestre é um pouco mais longo que os anteriores. As aulas vão até quase o final de novembro. Nos semestres anteriores, eu acho que começo de novembro já não tinha mais aula, né? As provas começavam na primeira semana, né, professor? Então agora... Às vezes no comecinho da segunda. Esse semestre está um pouquinho mais folgado, que salvou. Quer dizer, nós temos 2 feriados, 3 feriados, mas o semestre está um pouquinho mais longo. Eu costumo, nesse segundo semestre, deixar uma aula para vocês de processo tributário, tá? Essa aula eu posso ainda passar para vocês, ela não está aqui no programa. Se vocês quiserem, a gente combina no final do semestre, tá? Por quê? Porque é aquela velha história que eu falo para vocês, né? Quem faz direito tributário comigo 1 e 2, quem gosta da matéria, quem aprende a matéria, se quiser fazer a segunda prova da OAB em direito tributário, é um bom caminho, porque são pouquíssimas peças. Se você entender do direito material tributário, é uma boa opção. É claro que cada um escolhe o que é melhor para si. Aí eu tenho uma aulinha que eu dou pelo menos uma ideia para vocês de como funciona o processo tributário. E aí vocês podem se inscrever nesses cursinhos online que tem aí, tem vários, até recomendo uns aí, tá? Daquele meu amigo que fez 2 vezes a prova em direito civil, bombou, e aí foi no tributário e passou. E ele fez o curso com uma professora muito boa aí de online e é um caminho certo. Bom, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer no plano de ensino? Então, hoje eu vou fazer uma revisão do primeiro semestre, tá? Eu vou rever todo o primeiro semestre para vocês para aquecer os motores, né? Para rememorar na mente de vocês o semestre passado, tá ok? E aí, eu vou entrar no primeiro tema do primeiro semestre, que é o lançamento tributário, que é a atividade administrativa de cobrança do tributo, tá ok? E aí vai surgir uma perguntinha, né? O lançamento tributário, ele tem natureza jurídica declaratória ou constitutiva? Só que para responder essa pergunta para mim, vocês primeiro têm que saber o que é um ato declaratório e o que é um ato constitutivo, tá ok? Então, o que vai acontecer? Na segunda parte da aula de hoje, eu vou expor para vocês a teoria da natureza jurídica declaratória do lançamento, tá ok? Vocês vão entender, vocês vão assistir a aula e vocês vão ter 2 textos para fichar para a próxima semana. Gente, o que é um fichamento? Vocês vão ler o texto e vão transcrever para o papel aquilo que vocês entenderam do texto, tá ok? Você faz escritozinho com a caneta para exercitar as mãos, porque as provas são todas a caneta, né? E aí você bate uma fotinho e manda o PDF para mim do seu fichamento, tá ok? O que é o fichamento 1? O fichamento 1, ele é um texto... Então,
Deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Então, o fichamento 1, ele é um texto do professor Amilcar de Araújo Falcão, tá ok? No livro Fato Jurídico, Fato Gerador da Obrigação Tributária. É um texto da década de 60, tá? É um texto clássico em direito tributário. Esse cara cita autores em inglês, em francês e alemão. Esquece isso, deleta, tá? Não se apega a essas coisas. Vamos fazer a vida fácil. O cara começou a citar o autor em alemão e em francês, esquece, passa batido, tá? Não se preocupe com isso. Ignore as citações. Eu quero que você veja o que é importante nesse texto, você trazer para o seu fichamento quais são os fundamentos que o autor se utiliza para embasar a tese da natureza jurídica declaratória, tá ok? É um textozinho que tem 5 ou 6 páginas. Depois eu tenho um texto do professor Alfredo Augusto Becker, do clássico Teoria Geral do Direito Tributário. O Alfredo Augusto Becker é chamado poeta do direito tributário, tá? Ele é bem viagem o texto dele, é um texto bem louco, tá? Ele fala que a incidência tributária, tal como o raio eletromagnético, mas também são 2 páginas, tá? Viaja junto com ele, entendeu? Vamos lá. Então, eu vou dar a tese hoje, vocês vão fazer o fichamento 1 e 2 para a semana que vem. Gente, o fichamento 13 e 4, eu não quero nem que vocês olhem para o texto. Alguém leu o texto? Acho que não, né? Eu nem quero que vocês leiam, tá? Aliás, vocês estão proibidos de ler aqueles textos. Vocês vão ler o texto 1 e o texto 2 e vão fichar o texto 1 e o texto 2 para mim para a próxima aula. Tudo bem? Depois que nós falarmos de lançamento, eu vou falar do crédito tributário, vou falar das formas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, vou falar das formas extintivas do crédito tributário, dentre elas a decadência e a prescrição, que são temas importantíssimos dentro das formas extintivas do crédito. Veja, tudo isso eu estou aonde? No Código Tributário Nacional. O que nós aprendemos no semestre passado, o Direito Constitucional Tributário, vai ser a base para vocês aprenderem isso, tá ok? E aí eu vou entrar em imposto de renda. Imposto de renda matriz constitucional, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica. Depois eu vou entrar nas contribuições sociais que incidem sobre o faturamento e o lucro das empresas, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, a PIS e a COFINS. Aí nós vamos entrar nas contribuições sociais que incidem sobre a folha de pagamento ou que são devidas pelos empregados e vamos terminar o nosso curso com o Simples, tá ok? Uma aulinha sobre Simples. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Então, sem mais delongas, nós já vamos partir aqui para a nossa revisão de Direito Constitucional 1 para aquecer os motores. Se alguém tiver alguma dúvida, levante a mão aí que eu respondo, tudo bem? Eu estou vendo o pessoal novo aqui. Quem que é você que está aqui de jaqueta branca? É você mesmo que fez assim, ó. Ludmila está desde o primeiro semestre, professor. Oi, eu fiz até tributário com você. Eu fiz o constitucional, perdão. Mas você mudou o ambiente aí, né? Você não ligava a câmera, agora você está ligando. Está diferente. A Sara também parece que mudou, a Patrícia também parece que mudou de ambiente. Eu pintei a parede, professor. Obrigada por reparar. Tá vendo? Essa moça aqui, as duas que estão com uma telinha mais escurinha, continuam a mesma coisa, né? Uma da árvorezinha lá atrás. Eu vou olhar para ela e falar, você que é a minha aluna da árvorezinha. Nossa, estou viajando já, vamos para a aula. O negócio está gravando aqui, o cara viajando. E tem o nosso amigo aqui, acho que é o Enzo, aqui também está com a janelinha dele lá, está na mesma posição, né? O nosso amigo Salsichas, bom dia. Bertão, vamos aí, legal ter vocês. Tem um rapaz aqui do Cachecol também. É legal abrir a câmera, viu? Porque deixa o professor de vocês feliz, animado e empolgado para a aula. Bom, então vamos lá, pessoal.
Como vocês estão careca de saber, né? Desde lá do Direito Constitucional 3, que não fui eu que dei para vocês, mas alguém passou para vocês, né? O Estado Federal Brasileiro é a República Federativa do Brasil, tá ok? E a República Federativa do Brasil, ela está desenhada na Constituição Federal. A República Federativa do Brasil é a pessoa política de direito público internacional, né? É o Estado Federal Brasileiro dotado de soberania, ou seja, o Estado Federal Brasileiro ele tem a soberania dentro do seu território. Ele pode realizar aquilo que ele bem entender dentro do seu território. Não é bem assim, mas não vamos entrar nesses detalhes agora. Agora, como é que internamente está organizado o Estado Federal Brasileiro, ou a República Federativa do Brasil? Como o próprio nome diz, nós somos uma república, né? Aqui não possuímos reis, apesar de possuirmos palácios, né? Que eu acho uma contradição entre termos, que é Palácio do Planalto, Palácio do 9 de Julho, Palácio do Jabuti, né? Não tem rei, mas tem palácio. Mas tudo bem, vamos tocar o barco. E aí, a República Federativa, nós somos uma federação. E a nossa federação é uma federação que comporta 4 diferentes espécies de pessoas políticas de direito público interno, todas dotadas de autonomia constitucional, quais sejam a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que são os entes federados, tá ok? Existe uma discussão se o município é ou não é ente federado, mas também, para nós aqui em direito tributário, isso não importa, porque o município ele é uma pessoa política de direito público interno com autonomia constitucional, e isso que é importante. Então, tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios, retiram o seu fundamento de validade, retiram as diretrizes, a autonomia que eles possuem diretamente do texto constitucional, ok? E aí, gente, nós vamos entrar no direito tributário, né? Porque tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios, eles precisam de dinheiro para exercer suas funções. E como é que eles vão receber esse dinheiro? Como é que eles vão obter recursos para exercer suas funções? Notadamente através da tributação. E no nosso país, a tributação ela é disciplinada pela Constituição Federal. Então, eu falei no curso para vocês que a Constituição Federal, aqui no Brasil, ela traz um verdadeiro sistema constitucional tributário, diferentemente do que ocorre em outros países. Existem países onde a Constituição Federal dispensa 1 ou 2 artigos para tratar de tributação. Aqui no nosso país é diferente. Nós temos um capítulo inteirinho na Constituição Federal para tratar de tributação. Então, nós dizemos que, no Brasil, a Constituição Federal criou o chamado Sistema Constitucional Tributário. O que é um sistema, gente? É um conjunto de elementos aglutinados por uma força, né? Sistema solar, né? Um conjunto de planetas aglutinados pela força gravitacional da estrela Sol. Então, o sistema constitucional tributário é um conjunto de normas, né? De regras e de princípios que disciplinam a tributação no nosso país, aglutinados pelo fenômeno da tributação. Então, todo estudo sério que se queira realizar no Brasil sobre direito tributário deve necessariamente partir do texto constitucional, porque o texto constitucional ele disciplina, né, a tributação no nosso país. União, estados, Distrito Federal e municípios só podem tributar se respeitarem o chamado sistema constitucional tributário. E no que consiste o chamado sistema constitucional tributário, né? O sistema constitucional tributário ele é composto de várias diretrizes. E eu vou passar essas diretrizes com vocês agora. Primeiro, gente, a Constituição Federal vai nos dar subsídios para conceituar tributo. Gente, o que é tributo mesmo? Vamos ver se vocês se lembram de alguma coisa da aula passada, do semestre passado. O que é tributo?
Anybody there? Vamos lá, galera. O que é tributo? Vai, Sala, salva a turma, pelo amor de Deus. Vai, Luana. Ué, que Norma tem jurídica? Boa! O tributo nada mais é do que uma norma jurídica. E o que essa norma jurídica faz, Luana? Deixa eu olhar no caderno passado aqui. Vou pedir ajuda aos Estabelece universitários aqui. antecedente. Descreve ó. antecedente. Descreve antecedente de um fato lícito que demonstra que tendo renda, patrimônio em exercício de atividade econômica. Então, assim, o tributo, né, ele pode ser visto de várias formas, tá ok? Existem várias acepções para a palavra tributo. Agora, cientificamente falando, eu gosto muito da acepção dada pelo professor Paulo de Barros Carvalho, porque ele vai tratar o tributo como uma norma jurídica. E como toda e qualquer norma jurídica, o tributo, né, na acepção do professor Paulo de Barros Carvalho, ele criou aquela regra matriz de incidência tributária. A regra matriz de incidência tributária nada mais é do que o esqueleto da norma jurídica tributária, tá ok? Então, quando eu falo em regra matriz de incidência tributária, eu nada mais estou falando do que o esqueleto da norma jurídica tributária. E como toda e qualquer norma jurídica, a regra matriz de incidência tributária, ela possui um antecedente e um consequente. O antecedente da norma jurídica tributária, da regra matriz, nós também chamamos de hipótese tributária. Lá no direito penal é chamado de fato típico penal delitivo, né? Fato típico delitivo, né? Aqui nós chamamos de hipótese tributária. Então, a hipótese tributária, ou seja, o antecedente da regra matriz, da norma jurídica tributária, ela vai possuir 3 critérios, né? Por quê? Porque a regra matriz, o antecedente, ela vai sempre descrever um fato lícito. Então, vejam, quando eu sou obrigado a pagar um tributo, não é porque eu cometi um ilícito, é porque eu cometi um fato lícito. Só que, como bem lembrado pela Priscila, esse fato lícito que eu cometi, ele demonstra que eu tenho patrimônio, que eu tenho renda ou que eu exerço uma atividade econômica. Então, se eu demonstro, né, se eu realizo um fato que demonstra que eu adquiri renda, que eu possuo patrimônio ou que eu exerço atividade econômica, vem o Estado e vai criar o tributo, vai me lanhar aquela atividade através do tributo. Então, vamos lá. No antecedente, na hipótese tributária, eu vou ter o critério material, que é a descrição do fato lícito, que vai ser sempre composto de verbo mais complemento. Então, vamos lá. Auferir renda, ser proprietário de imóvel urbano, prestar serviço, realizar operações mercantis, herdar bens, né? Ser proprietário de veículo automotor, né? Comercializar um bem por mim industrializado. Olha só que legal esse. Receber salário. Receber salário é o critério material. Pagar salário é outro critério material. Nós vamos ver das contribuições, né? Contribuição patronal, contribuição do empregado, né? Então, o critério material da hipótese normativa é sempre um fato lícito. Ok? E aqui já nós vamos diferenciar o tributo das multas, das penalidades, né? Porque a penalidade eu sou obrigado a pagar porque eu cometi um ato ilícito, né? E aqui no tributo, não, eu não fiz nada de errado. Aliás, muitas vezes eu faço algo desejável, mas demonstra que eu tenho riqueza e vem o Estado e vem pegar um pedacinho dessa riqueza para ele. Ok? Bom, tudo que acontece na Terra acontece em um determinado local, em um determinado momento, porque nós vivemos nesse mundo tridimensional, né? Então, os 2 outros critérios da hipótese normativa são o critério espacial, que é o local onde o fato deve ocorrer, e o critério temporal, que é o momento em que o fato deve ocorrer. Então, vejam, o tributo é uma norma jurídica.
Enquanto norma jurídica, ele possui um antecedente. E nesse antecedente, nós vamos ter a descrição de um fato lícito que deve ocorrer em um determinado local e em um determinado momento. Tudo bem isso para vocês? Se aquele fato ocorrer naquele momento, naquele local, então nós vamos dizer que essa hipótese normativa, ela se concretizou. Tá, ok? E a concretização da hipótese normativa, ou a ocorrência da hipótese normativa no mundo fenomênico, é o que nós chamamos de fato gerador. Tá, ok? Que eu vou tratar na próxima aula com vocês. Agora, se ocorrer a hipótese, se a hipótese se concretizar no mundo fenomênico, então a norma jurídica tributária ela vai trazer uma consequência, que é uma relação jurídica que nós vamos chamar de relação jurídica tributária. O que é relação jurídica? É um vínculo jurídico que une duas ou mais pessoas. Na verdade, o vínculo não une as pessoas. Na verdade, o vínculo jurídico une a conduta das pessoas. Porque quando eu estou me relacionando juridicamente com outra pessoa, ou eu estou obrigado a fazer alguma coisa, ou eu estou proibido de fazer alguma coisa, ou eu estou permitido fazer alguma coisa. Tudo bem? Então, o vínculo jurídico, ele sempre vai vincular o que? A conduta que as pessoas realizam. Então, aqui na norma jurídica tributária, que nós estamos tratando hoje, o consequente, a relação jurídica tributária, nós vamos ter um vínculo, tá, de cunho obrigacional. Por quê? Porque uma pessoa vai ficar obrigada a entregar uma quantia em dinheiro para outra. É a chamada obrigação lá do direito civil que vocês tiveram lá no terceiro semestre. Então, como no consequente da regra matriz, né, a relação jurídica obrigacional, eu tenho o critério pessoal, que vai me indicar quais são as pessoas que participam dessa relação jurídica tributária, e aí nós vamos ter o sujeito passivo, que é o devedor, que é a pessoa que está juridicamente compelida a entregar uma determinada quantia em dinheiro, ao sujeito ativo, que é quem tem o direito de receber essa quantia, que é quem tem o direito de exigir o pagamento dessa quantia, caso esse pagamento não se realize de forma espontânea pelo sujeito passivo. Tudo bem? Então, aqui nós vamos ter, no consequente da regra matriz, dois polos, o passivo e o ativo. O passivo é o devedor, ele está obrigado a entregar, a realizar uma conduta de entregar uma determinada quantia em dinheiro, que muitas vezes nós chamamos de tributo, né? Muitas vezes, quando eu falo a palavra tributo, eu não quero dizer a norma jurídica, eu quero dizer a quantia em dinheiro que eu fui obrigado a pagar, né? E o sujeito ativo é quem tem o direito de receber, e mais, hein? Não é que ele tem o direito de receber, ele tem o direito de perseguir. Aliás, eu diria que em direito tributário ele tem o direito de dever, porque ele não cobra se ele quer, ele é obrigado a cobrar, tá ok? A Fazenda Pública ela é obrigada a exigir do contribuinte o tributo devido. Bom, agora que eu já sei quem deve para quem, então nós vamos ter o último critério, que é o critério quantitativo. O que é o critério quantitativo? É eu saber o quanto eu vou ter que pagar. E para saber o quanto eu vou ter que pagar, eu vou fazer a multiplicação da base de cálculo pela alíquota. Aí vem minha segunda pergunta da aula de hoje para vocês. O que é base de cálculo? Dimensão econômica do critério material? Grande, Luana! A base de cálculo é a dimensão econômica do critério material. Vejam, isso é muito importante. Existe uma correlação entre base de cálculo e critério material. Porque se eu estou tributando a propriedade imobiliária, a base de cálculo tem que ser o valor dessa propriedade imobiliária. Se eu estou tributando o exercício de uma atividade econômica, a base de cálculo deve ser o valor dessa atividade econômica. Se eu estou tributando uma prestação de serviço, a base de cálculo tem que ser o valor que eu cobro para prestar aquele serviço. Percebem? Nada mais justo, nada mais certo do que isso, né? Se eu estou tributando, mas você imaginou
Eu oferi renda, 100 mil reais. Qual é a base de cálculo? 1 milhão. Mas como assim? Se eu ganhei 100 mil, como é que a base de cálculo vai ser maior do que eu ganhei? Tá ok? A base de cálculo tem que ser condizente com a expressão econômica, né? Com a dimensão econômica daquilo que se está tributando no critério material. E a alíquota é o teco da coxinha, né, galera? Lembra? O teco da coxinha. Você sai a base de cálculo é a sua coxinha. Você saiu ali, né? Foi lá no intervalo, agora não tem mais recreio, não tem mais cantina. Ano que vem vai ter tudo isso de novo, fiquem tranquilos. Então, você está com aquela coxinha na mão, que é a base de cálculo, né? E aí vem o Estado e dá um teco na sua coxinha, dá uma lanhada, como diz o professor Roca Rasa, né? É um percentual, geralmente, não necessariamente, mas geralmente as alíquotas são valores percentuais que vão lanhar o patrimônio, a renda ou atividade econômica exercida pelo contribuinte. Então, se eu sou proprietário de um veículo automotor no estado de São Paulo, eu tenho que entregar todo ano 4% do valor do meu veículo ao estado de São Paulo a título do PVA. Vejam que é um tequinho pequeno, né? 4%, né? Não é muita coisa. Agora, para quem ganha muito aí de imposto de renda, tem que entregar 27,5%. Nós vamos ver que ninguém entrega 27,5%, ok? É sempre um pouco menos por causa das deduções. Eu vou explicar isso no devido momento. Mas vejam, é praticamente um quarto, né? Então, as pessoas que ganham muito dinheiro nesse país entregam um quarto do que ganham para o Estado. Aliás, para a União, melhor dizendo, né? É um baita de um teco, né? É um tecão esse daí, né? Imagina você sair com a coxinha lá no recreio e né? Patrícia está com a coxinha na mão, a Sara me dá um teco aí, daí ela pega um quarto da coxinha, acabou a amizade, né, Patrícia? Já era amizade, né? Se quiser, eu compro uma coxinha para você, mas pegar um quarto da minha coxinha não rola, né? Mas, brincadeiras à parte, tá? A base de cálculo, então, ela é a dimensão econômica do critério material, porque se o critério material demonstra o que está sendo tributado, a base de cálculo é a sua dimensão econômica. Tá? É o que importa para o direito tributário, né? Não importa para o direito tributário se o seu carro é turbinado, é amarelo, é azul, né? O que importa é o valor do seu carro, porque é isso que eu vou tributar. É claro que se o seu carro tiver alguma coisa que o valorize, aí isso passa a ser relevante, tá ok? E a alíquota, então, é o percentual, é a lanhada, é o teco, é o teco que o Estado retira daquilo que ele está sendo tributado para financiar. Então, vejam só, nós vivemos sob a égide do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro, expresso na União, nos Estados-membros da Federação, no Distrito Federal dos Municípios, precisam de recursos para exercer as suas funções. E a Constituição Federal é dotada do poder de tributar. E o que é esse poder de tributar? É exatamente o que eu estou explicando para vocês. É o poder que o Estado tem de pegar algo que seja lícito da vida de vocês, que demonstra que vocês têm uma riqueza, e vai lá e pega um teco dessa riqueza para ele exercer suas funções. Tudo bem isso para vocês? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, vejam que, nesse sentido, o direito tributário se afasta do direito penal, das multas, né? Porque eu falei semestre passado para vocês, né? Que você acorda de manhã, você tem uma multa para pagar e um tributo. Você tem duas guias, né? Uma guia de uma multa e uma guia de um tributo. Vejam, do ponto de vista do consequente, ambos são relações jurídicas prestacionais. Eu sou sujeito passivo em ambas. O Estado é o sujeito ativo em ambas. E eu tenho uma quantia a ser paga em ambas. E se eu não pagar a quantia, eu vou ser perseguido em ambas. Agora, qual é a diferença? A diferença é que o que me causou, o que me fez devedor da multa, foi o fato de eu ter realizado um fato ilícito. Agora, o que me fez devedor do tributo foi o fato de eu ter realizado um ato lícito. Tudo bem? Então, sempre que eu estiver diante de um fato ilícito, sempre que eu dever algo ao Estado porque eu cometi um fato ilícito, é uma multa. Sempre o direito sancionatório. Sempre que eu estiver devedor do Estado em função de eu ter cometido um fato lícito, é um tributo. Salvo em casos de indenização, né? Outras coisas mais. Alguma dúvida?
Não, mesmo indenização, né? Se eu sou obrigado a indenizar o Estado, eu cometi algum ilícito, né? Bom, tinha alguma coisa para falar aqui que me fugiu a cabeça agora. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Me perguntaram na aula de ontem da fiança. Quando o cara vai preso, ele é obrigado a pagar fiança para sair da cadeia. Se isso era tributo ou sanção. Eu falei, tributo não é, né? Desculpa. Tributo não é, né? Mas eu também fiquei na dúvida da sanção, né? Porque, na verdade, você paga se você quiser a fiança, não é? Você não é obrigado a pagar a fiança, é? Não, você não paga. Não. Não, você pode não pagar. Não, você não é obrigado. Tributo, você não tem a opção de não pagar. O tributo é compulsório. Compulsório. Né? A multa também é compulsória, né? Multa, você não tem a opção de não pagar a multa, concorda? Você é obrigado a pagar a multa. Fiança, não, né? E as custas processuais? Não, custos processuais são taxa. São tributos. São tributos. É obrigado a pagar. Se você não pagar a custa processual, seu processo não vai para frente. A não ser que você esteja albergado pela isenção. Porque você é uma pessoa hipossuficiente, né? Os hipossuficientes possuem isenção de taxa judiciária. Seria isenção e imunidade, né? Vamos tratar disso daqui a pouquinho, né? Certo. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Vocês estão muito mudos hoje, cara. Pelo menos faz assim com a cabeça, pelo menos. Pelo menos assim. Não é não, professor, é que a gente está relembrando tudo que você falou para a gente poder fixar, tem que ter atenção. Sua aula, se a gente piscar, depois a gente dança. Eu tô meio tagarela hoje, né? Tô meio acelerado. Bom, então vamos lá. Voltando aqui, né? Oh, meu Jesus. Aqui. Voltando, então, né? Ao sistema funcional tributário, né? Então, primeira coisa, gente, o subsídio do que é tributo está na Constituição, tá ok? Apesar do Código Tributário Nacional conceituar tributo no artigo 3º, como nós já vimos, eu penso que, diante do complexo sistema constitucional tributário que existe na Constituição do Brasil, nós temos que buscar um conceito de tributo a partir do texto constitucional, tá? Eu não posso simplesmente adotar aquela definição do artigo 3º do CTN sem desconsiderar a Constituição. Nós temos que buscar um conceito de tributos a partir do texto da Constituição. E, aliás, a Constituição Federal ela vai prever os tributos. Lembra que eu falei para vocês? Nesse país, salvo uma única exceção, que é a chamada competência residual, todos os tributos nesse país são constitucionalmente previstos. Isso é muito raro de você ver no mundo, né? A Constituição prevendo tributos. Aqui no Brasil, ela prevê todos os tributos. E mais, ela não simplesmente prevê os tributos. Ela produz o arquétipo dos tributos, como diz o professor Roca Arrasa, né? O desenho dos tributos está na Constituição. O regime jurídico de cada tributo está previsto no texto constitucional. Então, veja que a Constituição Federal, aqui no Brasil, ela não se limita apenas a nos dar subsídios para conceituar tributo. Ela vai prever os tributos. Ela vai estabelecer o regime jurídico de todos os tributos. E as pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal, municípios, só podem adotar os tributos previstos no texto da Constituição, salvo aquela exceção da competência residual. É por isso que se diz que aqui no Brasil, né, o poder de tributar está na Constituição, porque é a Constituição que estabelece, né, quais são os tributos e o regime jurídico desses tributos. Tá? Bom, e quais são os tributos que existem no ordenamento jurídico brasileiro? Aqui é uma outra discussão, né? Porque nós vimos no semestre passado que existem doutrinadores que pregam que são 3 espécies tributárias, outros que pregam que são 4, outros que pregam que são 5. A rigor, né, apesar de existirem
distinções aí, o que mais tem sido aceito atualmente é a existência de 5 espécies tributárias, tá ok? E essas 5 espécies tributárias, quais são elas, né? A primeira, e talvez a mais importante dessas espécies, sejam os impostos, né? E por que os impostos talvez sejam a espécie tributária mais importante? É porque elas arrecadam muito, tá ok? Elas têm um papel muito importante na arrecadação. E aí vem, o que caracteriza um tributo como imposto? Vamos olhar para a regra matriz que está na tela aí, gente. O critério material dos impostos é sempre um fato não vinculado a uma atuação estatal. O critério material dos impostos é um fato que não guarda relação nenhuma com a atuação do Estado. É sempre um fato da vida. Oferir renda, prestar serviço, importar... Pode repetir, professor, essa parte, por favor? Nos impostos, o que caracteriza um tributo como sendo imposto? Uma das características é o fato de que o critério material do imposto ele não é vinculado a uma atuação estatal. Então, o critério material do imposto é um fato da vida que não guarda relação nenhuma com a atuação do Estado. Diferentemente do que ocorre com as taxas, né? Já me adianto, né? Nós vimos que as taxas, o critério material é sempre uma atuação estatal. Então, no imposto, quais são os critérios materiais? Prestar serviço, oferir renda, exportar produto nacional, comercializar produto industrializado, realizar operações mercantis. Veja que são prestar serviço, ser proprietário de imóvel, adquirir imóvel, né? São sempre fatos, receber herança, são sempre fatos da vida que não guardam relação com nenhuma atividade estatal. Tudo bem? E uma outra característica dos impostos, se assim vocês me permitem, né? Há quem diga que isso não é uma característica dos impostos, mas a teoria predominante aí diz que os impostos, né, o produto da arrecadação dos impostos não pode ter destinação específica. Ou seja, a lei que institui um imposto não pode dizer o que será feito com o dinheiro arrecadado com esse imposto. Por quê? Porque o dinheiro arrecadado com os impostos é um dinheiro livre que entra para o caixa do Tesouro e o Tesouro vai fazer com esse dinheiro aquilo que ele melhor entender. E isso vai ser estabelecido na lei orçamentária. E aí eu já trago a lume aquele exemplo clássico do ICMS no Estado de São Paulo. A alíquota do ICMS no Estado de São Paulo era de 17%. Aí se pretendeu elevar a alíquota do ICMS no Estado de São Paulo de 17% para 18%. E aí foi feita uma lei acrescendo 1% de alíquota no ICMS no Estado de São Paulo. Porém, essa lei, quando ela cresceu esse 1%, ela disse o quê? Que esse 1% a mais arrecadado seria utilizado na construção de casas populares. Pronto. Já tornou o imposto inconstitucional. Por quê? Porque afetou ele a uma despesa específica. E o produto da arrecadação dos impostos não pode ter destinação específica, salvo as exceções da própria Constituição Federal, tá? Se não me engano, o artigo 64 e 67, ela traz algumas exceções lá, tá ok? Então, a lei, percebam, a lei que institui o imposto não pode dizer o que vai ser feito com o dinheiro arrecadado com aquele imposto. Quem vai dizer o que vai ser feito com o dinheiro arrecadado com aquele imposto vai ser a lei orçamentária, e não a lei que institui aquele imposto. Porque o dinheiro arrecadado com os impostos ele é livre para o Estado fazer o que bem entender dele. E terceira característica dos impostos, né? Eles não são restituíveis, né? O Estado ele não é obrigado a devolver para a gente aquilo que nós pagamos de impostos. Ô, professor,
mas eu fiz minha declaração de imposto de renda e eu tive restituição de imposto de renda. E imposto de renda é imposto. Você teve restituição de imposto de renda porque você pagou a mais. Você não, né? Você teve restituição de imposto de renda porque você teve retenção na fonte superior ao valor devido. E eu vou explicar direitinho isso para vocês lá na aula de imposto de renda. Então, quando eu tenho restituição de imposto de renda, é porque foi recolhido a mais. Aqui eu estou falando de restituir aquilo que foi devido, porque existe uma espécie tributária que é restituível, que é o chamado empréstimo compulsório. Então, bem rapidamente, né, os impostos são aquela espécie tributária dotados de 3 características, né? O critério material da hipótese tributária, ele não pode ser vinculado a uma atuação estatal. O produto da sua arrecadação não pode ter destinação específica e ele não é restituível. Tudo bem? Belezinha? Tá muito chato? Ou vale a pena? Então, vou continuar. A segunda espécie tributária, né, são as taxas. E as taxas, com relação ao critério material, é o contrário dos impostos, né? Por quê? Porque o critério material das taxas sempre será vinculado a uma atuação estatal. Então, só que, vejam bem, para ser critério material de taxa, não basta qualquer atuação estatal. Eu preciso de uma atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte. Na verdade, o que pode ser critério material de taxa é quando o Estado se movimenta, né? O Estado ele utiliza a máquina, né, para atuar em benefício de um cidadão especificamente. Aí, quando o Estado age dessa forma, ele pode exigir desse cidadão uma taxa, com uma forma de, digamos assim, contraprestação, né? Pelo aquilo que o Estado fez para o cidadão. E, então, o que acontece? Nós temos duas espécies de taxas. As taxas pelo exercício do poder de polícia, né? Então, toda vez que o Estado exerce o poder de polícia em benefício de uma pessoa, o Estado pode exigir a taxa. Então, eu vou lá no cartório e peço uma certidão de objeto e pé. O que é uma certidão de objeto e pé? É uma certidão que vai relatar um processo. Poxa, vai ter que ter um funcionário no cartório, lá no fórum, que vai parar o seu serviço. Aliás, esse é o serviço também dele, né? Mas vai ficar uma tarde inteira analisando o processo e relatando o processo. Isso tem um custo. E essa certidão de objeto e pé beneficia só aquele que precisa dessa certidão. Então, quando eu vou pedir uma certidão de objeto e pé, eu sou obrigado a pagar uma taxa. Eu quero aprovar o projeto da minha casa lá em Ubatuba. Vou morar em Ubatuba, pandemia, vou fazer uma casa em Ubatuba. Aí eu tenho que entrar com um pedido de análise de projeto na Prefeitura de Ubatuba. A Prefeitura de Ubatuba, quando for analisar esse projeto, o engenheiro vai ter que ver. E quem que vai ser beneficiado com isso? Eu, porque sou eu que vou poder construir lá. Então, eu tenho que pagar outra taxa. Tá ok? Então, essas são taxas pelo exercício do poder de polícia. Agora, existe uma outra taxa, uma outra espécie de taxa, digamos assim, que são as taxas pela prestação de serviço público específico e divisível. Então, quando o poder público prestar um serviço e esse serviço for específico e divisível, ele também pode exigir a taxa. O que é um serviço público específico? É aquele onde eu consigo identificar o beneficiário desse serviço. Por isso que ele é específico. E divisível é quando eu consigo quantificar quanto me custa prestar aquele serviço para aquela pessoa. Então,
Se o poder público prestar um serviço e ele conseguir identificar quem é o beneficiário daquele serviço e quanto custa para ele, poder público, prestar aquele serviço para aquela pessoa, então ele vai poder exigir uma taxa de serviço público. Por quê? Porque se o serviço é específico, eu sei de quem eu vou cobrar. E se ele é divisível, eu sei o quanto eu vou cobrar. Porque as taxas de serviço nada mais se prestam para remunerar o Estado pela prestação de um serviço público que beneficia uma pessoa especificamente. Certo? E aí, eu abro um parêntese aqui, porque nós não podemos confundir as taxas com as tarifas, também chamadas de preço público. Lembram-se disso? A taxa é um tributo que pode ser exigido pelo poder público quando o poder público prestar um serviço específico e divisível. Agora, quando o poder público delegar a terceiros o exercício do serviço público, mediante contratos de concessão ou permissão para um particular, para uma empresa de iniciativa privada, aí, nesse caso, quem vai prestar o serviço público é essa empresa da iniciativa privada, e essa empresa da iniciativa privada não vai exigir de nós uma taxa, vai exigir de nós uma tarifa ou um preço público, que não é tributo, é um preço. Por que ele é público? Porque ele é estipulado em um contrato administrativo celebrado entre o poder público e a empresa concessionária ou permissionária. Ok? Então, quando eu pago a minha conta de luz, na verdade, eu estou pagando um preço público, porque eu estou pagando um valor para uma empresa concessionária e permissionária, né, que tem a permissão, a concessão para prestar aquele serviço que, em tese, seria público. Eu posso colocar, professor, que é quando o poder público terceiriza a função dele? Veja bem, eu acho que não deixa de ser uma terceirização, tá, Priscila? Não deixa de ser uma terceirização, mas não é muito legal chamar de terceirização isso daí, entendeu? É melhor você dizer quando o poder público delega a terceira, pô, tudo bem, vai. Aqui não é muito usada essa expressão, entendeu? Terceirizar o serviço público. É uma terceirização, de fundo, realmente você tem razão. Mas, na verdade, se utiliza a expressão delegar o serviço público, né? Ou através de concessão ou de permissão, tudo bem? Mas, em última análise, é isso mesmo, né? Existe uma delegação, uma terceirização, digamos assim. Tanto é que a responsabilidade continua sendo do poder público, tá, Priscila? Teve um amigo meu que estava andando uma estrada pública, mas que foi entregue a concessão para uma empresa privada e colocaram alguma coisa na pista, tinha um buraco lá e destruiu o pneu do carro dele. Ele entrou com uma ação contra a empresa concessionária e contra o Estado. Porque não é porque eu deleguei a terceiro que eu vou fugir da minha responsabilidade, tá? Mas isso é uma questão de responsabilidade civil, né, direito administrativo. Responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. O meu universitário aqui do meu lado que está falando aqui, responsabilidade objetiva do Estado, né? Legal, isso aí mesmo. Tudo bem? Bom, as taxas também, dizem alguns, que o produto da arrecadação da taxa tem destinação específica, tá? Nem sempre se observa isso, mas se entende que sim. Por quê? Porque, na verdade, o Estado ele recebe a taxa não é para ganhar dinheiro, né? É apenas para se ver remunerado do serviço ou do poder de polícia que ele exerceu. Tá ok? E, por último, as taxas não são restituíveis. Então, nesse sentido, taxa seria uma espécie tributária cujo critério material é vinculado a uma atuação estatal diretamente dirigida ao contribuinte, cujo produto da arrecadação possui destinação específica e que não é dotado de restituibilidade. Bom, a terceira espécie tributária que nós vemos lá no texto constitucional
são as contribuições de melhoria. E as contribuições de melhoria são uma espécie tributária muito interessante, por quê? Porque ela possui um critério material que é vinculado a uma atuação estatal, mas é vinculado indiretamente a uma atuação estatal. Por quê? Porque a contribuição de melhoria é um tributo que possui um critério material específico, qual seja a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Então, toda vez que o poder público realizar uma obra e essa obra acarretar na valorização do meu imóvel, então o poder público pode perseguir para si essa valorização imobiliária através da instituição do tributo denominado de contribuição de melhoria. Tudo bem? Isso é muito comum no asfaltamento de via pública. Vejam, taxa de asfalto, no meu sentir, é inconstitucional. Porque quando a prefeitura asfalta uma rua, ela beneficia a todas as pessoas que passam pelaquela rua. E não somente as pessoas que moram naquela rua. É claro que as pessoas que moram naquela rua são as mais beneficiadas, né? Mas todas as pessoas que passam pelaquela rua vão se beneficiar. Então, o asfaltamento de via pública, no meu sentir, não é um serviço público específico. Eu não consigo identificar quem deles se beneficia, porque praticamente todas as pessoas que passam por ali, ou que vierem a passar por ali um dia, irão se beneficiar. Agora, se o asfaltamento da via pública acarretar na valorização do imóvel localizado naquela via pública, aí penso eu que nada impede o poder público de exigir contribuição de melhoria. Ok? Eu tinha uma casa, uma via pública de terra, que valia R$150 mil. Após o asfaltamento da via pública, minha casa passou a valer 200 mil. Então, esse plus de 50 mil que o meu imóvel valorizou, ele pode ser perseguido através da contribuição de melhoria. Tudo bem? Essa é a contribuição de melhoria, um tributo aí muito interessante. A quarta espécie tributária, ela se confunde muito com os impostos. Aliás, há quem diga que essa quarta espécie tributária, na verdade, nada mais são do que impostos afetados. Afetados no bom sentido, tá? Não que seja, não. Bom, deixa para lá. Então, assim, afetação é o quê? É a destinação específica do produto da arrecadação. Então, presta atenção, as contribuições, que são a nossa quarta espécie tributária, são tributos cujo critério material não são vinculados a uma atuação estatal, mas que possuem destinação específica do produto da sua arrecadação. Tá ok? A grande diferença entre contribuições e impostos não está no critério material, porque ambos critérios materiais não são vinculados à atuação estatal. Mas a diferença está na destinação específica do produto da arrecadação. Enquanto a Constituição proíbe que o produto da arrecadação dos impostos tenha uma destinação específica, ela obriga que o produto da arrecadação das contribuições tenha destinação específica. E mais, a Constituição já fala, você pode instituir essa contribuição, desde que você utilize esse dinheiro para essa finalidade. E aí, logo de indústria, eu já saio aqui de um exemplo clássico. Quando as empresas oferem renda nesse país, elas são obrigadas a pagar o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Imposto de renda pessoa jurídica, tá? É um tributo que tem como critério material a oferição de renda pelas empresas, ou lucro, né, quando as empresas oferem lucro. E o que vai ser feito com o dinheiro arrecadado com esse imposto? Não sei, é a lei orçamentária que vai determinar. Agora, nas contribuições, contribuição social sobre o lucro líquido, né? Nossa, eu viajei aqui, eu pensei na reforma tributária agora, que vai mudar algumas coisas disso, e aí eu fiquei pensando,
Será que quando eu for dar aula para você de imposto de renda, ainda vai ser o imposto de renda? Eu viajei na batatinha. Então, volta aqui, né? Então, vamos lá. Imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Ambas espécies tributárias possuem o mesmo critério material, qual seja, o oferimento de lucro pelas empresas. Qual a diferença entre essas espécies tributárias, além da alíquota? É a destinação específica do produto da arrecadação. O valor arrecadado com o imposto de renda vai ser utilizado pela União da forma em que a lei orçamentária determinar. E da forma que a Constituição determinar também. E aí o imposto de renda vai ter que ser dividido com os estados e com municípios, mas essa é uma outra questão. Agora, o dinheiro arrecadado com a contribuição social sobre o lucro líquido, ele será obrigatoriamente empregado no INSS. Porque aqui eu tenho destinação específica do produto da arrecadação. Entenderam? Sim ou não? Então, se você perguntar para mim qual a grande diferença... Não entendeu? Quem é você? Eu não entendi, professor. Érica. Érica! É que você está diferente agora também esse semestre, né? Bom, vamos lá. Olha só. É que agora eu estou aparecendo. Geralmente eu assisti aula no Hospital do GAC em São José. É verdade. Que bom, né? Que bom, Graças né? a Deus. Agora, né? Tudo pode melhorar, né? Tudo tem fim um dia, né, Érica? Tem. Ela está assistindo a aula aqui também, online. E Legal. graças a Deus agora só consulta, quimio em casa. Fico feliz. Graças a Deus. Então, vamos lá. Olha só, Érica. Nós vamos estudar, no momento adequado, tá? Que existe uma espécie tributária chamada imposto de renda à pessoa jurídica. E o critério material do imposto de renda à pessoa jurídica é oferir lucro. Então, todas as empresas, quando oferem lucro, têm que pagar o imposto de renda à pessoa jurídica, certo? Agora, no mesmo modo, as pessoas jurídicas, quando oferem lucro aqui no Brasil, elas também têm que pagar uma contribuição, chamada contribuição social sobre o lucro. Então, vocês vejam, a empresa, quando ofere lucro, ela paga 2 tributos. Tá? Eu acho até que esses 2 tributos vão ser fundidos na reforma tributária, mas, enfim, vamos esperar um pouquinho andar, né? Porque essa reforma tributária está mais sendo, como eu já disse no começo do ano, né? Reforma tributária no Brasil é desculpa para aumentar a carga tributária. Todas as reformas tributárias que eu já vi nesse país, nenhuma delas atacou os problemas tributários que nós temos. Todas elas aumentaram a carga tributária. E pelo que eu estou vendo aí, essa está seguindo a mesma toada, né? E com o Bozo no poder, vendido ao Centrão, né? Não pode ser diferente, né? Eu vi um vídeo de um dos filhos do Bozo dizendo assim: quem viver verá em 2020 quem vai estar vendido para o Centrão. Ele falando isso no vídeo, cara, é hilário, né? Bom, esse é outro problema também. Ai, Jesus, não? Vamos lá. Respondendo a sua pergunta, Érico. Você está doutrinando seus alunos aí. Olha, críticas aqui. Essa juventude mimizenta. Eu não posso doutrinar os meus alunos? Não pode. Não posso doutrinar os meus alunos? Hã? Não, eu estou dando o meu ponto de vista, pelo amor de Deus. Quem ama o Bozo aí, me aperta a mão dele, segue com ele. Se viva feliz para sempre com ele. Eu tenho minhas profundas diferenças com o Bozo, né? Aliás, ontem, você viu como que ele falou do Bruno Covas? Aquele lá que morreu outro dia. Gente, é muito fácil a gente criticar, né? O Bruno Covas, né? Ele fechou o município de São Paulo por causa da Covid. Só que, ele estava com câncer em estado terminal. E o Bruno Covas é de Santos. E ele é um santista doente. Aí teve a final da Libertadores, o Santos foi para a final da Libertadores. E o Bruno Covas foi lá com o filho dele, de massa, mas foi lá, entendeu? Cara, tá errado, né? Não tá certo. Você não julgou? Você não julgou quando você viu? Então, não julgar. Eu julguei.
Você Eu julgou? sou santista, eu julguei quando eu vi. Eu falei, meu, cara sem noção, como que ele dá um exemplo desse? É igual o Bolsonaro, dando exemplo errado. O dia que ele morreu, mas me bateu um arrependimento de ter julgado, porque eu falei, meu, foi exatamente o que ele falou, era a última chance de ver uma final com o filho. Não. Meu, eu fiquei assim, Foda, né? sentida de ter julgado. Então, e julgar é fácil, né, Sara? A gente julga a todo momento, a todo momento, cara. A gente tem que parar, que a gente não consegue, né? A todo momento nós estamos julgando. Acabei de ser julgado aqui pelo universitário, aqui, Não, né? que é isso, Né? livre de julgamentos aqui. Você acabou de me julgar. Não, Você me chamou de doutrinador dos meus alunos. Brincadeira, cara. Não sei, né? Não sei. A gente julga a todo momento. A gente faz isso a todo momento. A gente julga a todo momento, né? Eu também julguei, né? Eu também achei. Eu achei que tinha duas coisas erradas ali. Primeiro, porque ele não deu exemplo, foi lá ver. E segundo, que o fato da final poder ter sido assistida por 5.000 VIPs também, né? Pô, por que aqueles caras, né? Se fosse um sorteio, tudo bem, mas não, só tinha, né? Imagina, ali. A elite, né? A elite. Entendeu? Ali só tinha creme de la creme, né? Isso também, para mim, não me caiu bem. Mas a hora que ele, né, que ele falou, puta, eu tenho filho, né? Tô morrendo, né? Eu queria ver, é difícil julgar, né? Mas o problema não é esse. O problema do Bolsonaro é a forma com que ele fala das pessoas, né? Aquele um lá que morreu, pô, né, cara? É a falta de respeito, né, para com as pessoas, né? Eu acho isso uma coisa. Aí o cara leva a facada e não sabe por quê, né? Acha que ele levou a facada para salvar o Brasil, né? Enfim, mas tudo bem. Vamos voltar aqui para a dúvida da Érica, porque até agora eu não respondi a dúvida da Érica. Já faz 10 minutos que eu falo aqui e não respondi a dúvida da Érica. Aí, quando vocês estiverem assistindo a aula, vocês põem na velocidade 3 e passam essa parte correndo, né? Bom, tem todos os instrumentos aí. Érica, vamos lá, ó. As empresas desse país, quando oferem renda, elas têm que pagar 2 tributos: o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Só que, veja, um é imposto e o outro é contribuição. Qual a diferença entre eles? Ambos incidem sobre o lucro das empresas. A diferença não está na regra matriz, a diferença não está aqui na tela. A diferença está no fato de que a Constituição Federal, quando outorgou competência à União para instituir a contribuição social, ela obriga a União a utilizar todo esse dinheiro na Seguridade Social, arrecadado com a contribuição social. E já o dinheiro arrecadado com o imposto de renda vai ser utilizado pela União da forma com que a lei orçamentária determinar, entendeu? Olha que interessante, a lei que instituiu a contribuição social sobre o lucro líquido, ela é obrigada a dizer que o dinheiro arrecadado com aquela contribuição vai ser utilizado na Seguridade Social. E a lei que instituiu o imposto de renda, ela é proibida de dizer o que vai ser feito com o dinheiro arrecadado com o imposto de renda. Sacou a diferença? Entendeu agora? Se não entendeu, pergunta aí que eu tento explicar. Entendeu, Priscila? Entendi, sim, obrigada. São regimes jurídicos constitucionais diferentes dos tributos. A Constituição olha para a União e fala: União, se você quiser instituir um imposto de renda sobre o lucro das empresas, fique à vontade. Só que o dinheiro arrecadado com esse imposto de renda, quem vai dizer o que vai ser feito com ele é a lei orçamentária. Não é a lei que institui o imposto. A lei que institui o imposto não pode vincular o dinheiro arrecadado com o imposto a uma despesa específica. Agora, quando a Constituição olha para a União e fala: União, se você quiser instituir uma contribuição sobre o lucro das empresas, você pode. Só que esse dinheiro arrecadado com essa contribuição deverá necessariamente ser empregado para financiar a Seguridade Social. Está claro agora? Beleza, Enzo? Bom, por último, nós temos os empréstimos compulsórios, né? Empréstimo compulsório é uma espécie tributária, né, que pode ser instituída somente pela União, e é quando a União nos obriga a emprestar dinheiro para ela. E aí, o empréstimo compulsório, a sua materialidade, ela é aberta, né? Ela pode ser qualquer coisa.
E é por isso que, para instituir empréstimo compulsório, a Constituição exige lei complementar, porque ela tem essa materialidade tão ampla, tão aberta. Então, a União, a qualquer momento não, né? Dependendo de algumas situações, a União pode criar uma lei complementar e pode pegar qualquer fato da vida e eleger esse fato da vida como critério material de um empréstimo compulsório. Agora, ele tem que devolver o dinheiro. A lei tem que devolver o dinheiro. Ok? Após um período de tempo, a lei tem que dizer que o dinheiro vai ser devolvido. A União tem que devolver o dinheiro. E o empréstimo compulsório, ele também tem destinação específica do produto da arrecadação. Por quê? Quais são as 3 situações que ensejam a instituição do empréstimo compulsório? Calamidade pública, guerra externa ou a sua iminência, e a necessidade da realização de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Então, caso a União possua despesas extraordinárias decorrentes de guerra ou a sua iminência, decorrentes de calamidade pública ou da realização de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, nesse caso, a União poderá, via lei complementar, adotar um empréstimo compulsório, fazendo uso de qualquer materialidade, desde que empregue esse dinheiro na finalidade que a ensejou e desde que se comprometa a devolver esse dinheiro ao contribuinte após um período de tempo, que é a característica do empréstimo compulsório da restituibilidade, que não está presente em nenhum outro tributo. Certo? Dúvidas, pessoal? Beleza. Então, bem rapidamente, né, essas são as 5 espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições e os empréstimos compulsórios. Bom, dito isso, né, que isso foi objeto do nosso estudo, né, no primeiro semestre, continuando aqui no sistema constitucional tributário, o que vai acontecer, né? Após prever os tributos, após estabelecer o regime jurídico dos tributos, né, e desenhar o arquétipo constitucional dos tributos, a Constituição Federal ela vai distribuir a competência tributária entre as pessoas jurídicas de direito público interno, entre os entes tributantes. Então, vejam, o que é competência tributária? É a aptidão que a Constituição Federal confere às pessoas políticas para que estas, mediante lei, instituam tributos. Então, os entes tributários, os entes tributantes, são as pessoas políticas de direito público interno: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esses entes tributantes, eles só podem instituir tributos desde que eles tenham uma autorização constitucional. É isso mesmo. Eu preciso de uma autorização constitucional. Ok? Então, eu preciso, o ente tributante, né, quando ele vai tributar, além dele só poder instituir os tributos que existem na Constituição, que estão previstos na Constituição, ele vai ter que verificar se ele possui competência tributária. Ele vai ter que verificar se a Constituição Federal permite que ele institua o tributo. Tá ok? Isso é competência tributária. Então, vamos lá. Vamos pegar as espécies tributárias e vamos ver como é que está distribuída a competência tributária entre as pessoas políticas. Os impostos. Nós sabemos que a União possui competência para instituir 7 impostos. A União é a queridinha, né? É o filho queridinho, né?
Então, a União possui competência tributária para instituir imposto sobre importação de produto estrangeiro, imposto sobre a exportação de produto nacional, imposto sobre a renda, imposto sobre a comercialização de produto industrializado, o IPI, imposto sobre operações financeiras, que, na verdade, incide sobre operações de crédito, operações de câmbio, operações de seguros e comercialização de valores imobiliários. A União possui competência tributária para instituir o ITR, que é o imposto que vai tributar o imóvel rural, e a União ainda possui competência para instituir o imposto sobre grandes fortunas, né? E de todos esses impostos, somente o imposto sobre grandes fortunas, que ainda não foi instituído pela União. Os estados possuem 3 impostos, né? O imposto sobre a propriedade de veículo automotor, o IPVA, o imposto sobre a transmissão, causa-mortes ou doações de qualquer natureza, o ITCMD, e o imposto ICMS, que incide sobre as realizações de operações mercantis. Os municípios possuem mais 3 impostos. O imposto sobre serviços, ISS, o IPTU, que é o imposto sobre a propriedade territorial imobiliária urbana, e o ITBI, que é o imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Tá ok? Tudo bem? E o Distrito Federal? O Distrito Federal possui todas as competências estaduais e todas as competências municipais, tá ok? Então, tudo que for imposto de competência dos estados e municípios também será competência do Distrito Federal, porque o Distrito Federal é um ente federado equiparado a um estado e que não possui municípios. Beleza? Então, vocês vejam que, para distribuir a competência tributária entre as pessoas políticas, no que diz respeito aos impostos, a Constituição se utilizou da materialidade dos impostos. Então, o que é renda? O que é realização de operação mercantil? Tudo isso é importante para você distribuir a competência entre as pessoas políticas, tá ok? Pode o município de Taubaté criar um IPTU e tributar a minha renda? Não. Porque se ele criar um imposto chamado de IPTU, mas como adotar como critério material a oferição de renda, ele está invadindo a competência da União. Tudo bem? Bom, com relação às taxas e à contribuição de melhoria, nós vimos que todas as pessoas políticas possuem competência para instituir esses tributos. Por quê? Porque, no caso da taxa, basta que a pessoa política exerça o poder de polícia ou preste um serviço público específico e divisível. Ele pode exigir a taxa. E na contribuição de melhoria, basta que o poder político, o poder público, o ente tributante, realize uma obra pública e essa obra pública acarrete valorização do imóvel. Nessas 2 situações, eles podem instituir as taxas e as contribuições de melhoria. Contribuições. Contribuições é um tributo de competência da União, com uma exceção. Qual é a exceção? Quando as pessoas políticas criam instituto de previdência para conferir a previdência social, né, específica para o seu funcionário público, nesse momento as pessoas políticas podem criar uma contribuição que vai ser exigida do funcionário público, mas que vai dar a ele o direito de usufruir da aposentadoria pelo Instituto de Previdência. Entenderam? Professor, cortou o seu áudio aqui na hora que você foi explicar. Então, vamos lá. Os impostos, a competência é distribuída pela materialidade, tá ok? As taxas e as contribuições de melhoria é competência comum, porque todos os entes tributantes podem instituir essas 2 espécies. As contribuições, a competência é da União, com uma exceção. Qual a exceção? Os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem instituir uma contribuição social e exigir essa contribuição social dos seus funcionários públicos, desde que essas pessoas políticas criem um instituto de previdência
para esses funcionários públicos. Entenderam? E, por fim, o empréstimo compulsório, que esse sim é competência exclusiva da União. Só a União pode instituir empréstimo compulsório. Por fim, nós temos a chamada competência extraordinária e competência residual. A competência extraordinária, ambas são da União, né? Por fim, a União é dotada de competência tributária extraordinária e residual. Na competência tributária extraordinária, a União pode criar um novo tributo, inclusive ela pode invadir a competência tributária das demais pessoas políticas, caso nós estejamos em guerra ou na sua iminência. Ok? Essa é a competência extraordinária. Veja, empréstimo compulsório tem 3. Empréstimo compulsório, calamidade pública, guerra e investimento. Empréstimo competência extraordinária da União é só em caso de guerra, hein? É normal vocês confundirem isso, tá? Então, em caso de guerra, a União pode instituir um imposto extraordinário, né? O imposto extraordinário de guerra, fazendo uso da sua competência extraordinária para fazer frente às despesas da guerra. Aliás, eu nem sei se seria um imposto, tá? Tem mais cara de contribuição, porque o dinheiro arrecadado tem que ser utilizado para financiar a guerra, né? É assim que eu penso, pelo menos. Professor, Oi. o extraordinário é em caso de guerra, não em guerra e sua eminência. Não, em caso de guerra é sua eminência. Também. Tá. Sabe por quê, Sara? Porque não dá, às vezes não dá para esperar a guerra explodir, entendeu? Eu preciso de... Porque, assim, se está na iminência da guerra, eu já preciso de começar a equipar o exército, né? Aliás, vai que o Bozo ouve isso que eu estou falando e vai querer arrumar uma guerra aí para dar mais dinheiro para o exército. Sei lá, né? Viajei agora. Bom. Mas em calamidade pública não, professor? Não. Calamidade pública só empréstimo compulsório. Tá? Ui, desculpe. É só empréstimo compulsório. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. A União pode instituir empréstimo compulsório em caso de calamidade pública, necessidade de realização de investimento e na guerra na sua iminência. Agora, o uso da competência extraordinária somente em caso de guerra na sua iminência. Ok? E, por último, nós temos a competência residual. Né? A competência residual da União, a Constituição permite que a União crie um novo imposto ou uma nova contribuição para o financiamento da Seguridade Social, desde que esse novo imposto ou essa nova contribuição seja instituído por lei complementar, não tenha a mesma base de cálculo e o mesmo fato gerador dos já existentes e seja não cumulativo com já existentes. Tudo bem, gente? Então, aqui é um breve resumo aí da competência tributária. Então, vejam, nesse país, os entes tributantes, além de só poderem instituir os tributos previstos na Constituição, eles devem verificar se eles possuem competência tributária para instituir esses tributos. Porque se eles não tiverem competência tributária para instituir esse tributo, eles não podem. Ok? É o caso do imposto de renda taubatiano, né? O município de Taubaté não pode instituir o imposto de renda, porque é competência da União, não é competência do município. Assim como a União, salvo em raras exceções, não pode instituir o IPTU. Ok? Aliás, me lembrei, a União pode instituir os tributos estaduais caso exista o quê? Pode a União instituir ICMS? Estado Federal. Não, Criação de território. Território federal. Universitário aqui quase acertou. Opa. Então, no caso de território federal, lembra que eu falei para vocês? A União
ela pode instituir todos os tributos de competência do Estado, caso nós tenhamos um território federal. E a União também pode instituir os tributos do município, caso nós tenhamos um território federal sem municípios. Mas essa é uma situação muito... Eu acho que dificilmente nós voltaremos a ter isso. Mas vocês têm que saber, porque são nessas minúcias que vocês são derrubados nas provas. Não nas minhas provas, né? Que as minhas provas... Aliás, foi bem mamão com açúcar para vocês a provinha, hein? Não vai ter mais aquela mamata, não, viu? Acabou, viu? Você quis salvar sua fama, né, Ricardo? Vamos falar, né? Agora eu vou recorroborar a minha fama, né? Agora eu vou corroborar. Hein? Não, precisa não. Vai tirar o atraso, né? Lógico, né? Bom, então vamos lá. A competência tributária é a aptidão que a Constituição Federal confere aos entes federados para instituir tributos. As imunidades tributárias, tá? Que é a terceira diretriz aqui do sistema constitucional tributário, né? É a inaptidão, é a proibição que a Constituição estabelece para as pessoas políticas instituírem tributos sobre determinadas pessoas em determinadas situações. Então, na competência, eu estou dando aptidão. Na imunidade, eu estou proibindo. Então, por exemplo, eu tenho a imunidade recíproca. Uma pessoa política não pode exigir impostos, e não são tributos, tá? Isso é importante, tá? A imunidade tem que tomar muito cuidado se é imune a imposto, taxa ou contribuição, tá? Muito cuidado com isso. Então, a imunidade recíproca, né? A Constituição proíbe uma pessoa política de exigir imposto da outra. Então, o município não pode exigir IPTU de um imóvel da União. O Estado não pode exigir IPVA de um veículo do município. E a União não pode exigir imposto de renda de uma renda estadual ou municipal. Ok? Essa é a imunidade recíproca. E a imunidade, ela tem que ser instituída e ela tem que ter uma razão de ser. Eu não posso imunizar porque o cabelo dela é mais bonito. Não é isso. Toda imunidade tem uma razão de ser. Toda imunidade tem uma finalidade. Então, a imunidade recíproca, ela visa proteger o quê? O pacto federativo. Aí eu tenho a imunidade religiosa, né? A imunidade aos templos de qualquer culto. Então, os templos de qualquer culto são imunes a impostos. Por quê? Porque eu quero preservar o direito fundamental de liberdade de culto religioso. Aí eu tenho os partidos políticos, são imunes a impostos. Por que os partidos políticos são imunes a impostos? Porque eu quero preservar o direito fundamental de liberdade do exercício político, da convicção política, da organização política. Os sindicatos dos trabalhadores são imunes a impostos. Por quê? Porque eu quero preservar a liberdade de associação sindical. Porque the power to tax involves the power to destroy. Remember that? Lembra? John Marshall, you know that? John Marshall. O John Marshall, né? A teoria das imunidades surgiu lá na América do Norte, né? E através do John Marshall, e o John Marshall cravou essa expressão, né? The power to tax involves the power to destroy. Né? Quem tem o poder de tributar também tem o poder de destruir. Então, quando eu tenho direitos, né, fundamentais expressivos, eu acabo criando imunidades para impedir que o poder destrua esses direitos pela via da tributação. As entidades de educação sem fins lucrativos também são imunes a impostos. E as entidades de assistência social são imunes a impostos e a contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Lembram? Desde que elas não tenham fins lucrativos. Ok? Nós temos também imunidade a livros, né? Periódicos, né? Revistas, jornais, né? Inclusive o papel destinado à sua impressão. E, por fim, nós temos também aquelas imunidades à exportação, lembra? Para incentivar a economia.
Então, operações de exportação são imunes ao ICMS, ao IPI, às contribuições sociais, ao PIS e a COFINS. Tá ok? Bom, esse é um breve resumo aí das imunidades, né? Que visam proteger direitos fundamentais, na grande maioria das vezes. E, por fim, gente, o sistema constitucional tributário, ele vai proclamar os princípios constitucionais tributários, né? E aí nós vamos ter vários princípios constitucionais tributários que estão plasmados no texto da Constituição. Princípio da irretroatividade tributária, princípio da anterioridade tributária, princípio do não confisco, princípio da capacidade contributiva, princípio da uniformidade geográfica. Existem vários princípios constitucionais tributários que devem ser obedecidos pelas pessoas políticas quando elas vão tributar. Quando eu falar de imunidade tributária e de princípios constitucionais tributários, na verdade, nós estamos embaixo do guarda-chuva denominado dos limites constitucionais ao poder de tributar. Tudo bem? Estou cansado, hein? Falei demais. E ainda não falei tudo que precisava. Alguma dúvida? Professor, repete o residual? Eu não peguei. Que ele tem que ser instituído por lei complementar. Então, vamos lá. Raciocina comigo, Sara. Por que na competência residual a Constituição exige lei complementar? Porque ela está querendo dar mais segurança, né? Isso, mas por quê? Vou lembrar uma coisa que eu falei semestre passado com vocês. Por isso que perguntar é importante, porque daí a aula fica mais rica. Ó, lembra que eu falei assim na aula passada para você, no semestre passado para vocês? Sempre que a materialidade do tributo não estiver definida no texto constitucional ou for muito aberta, a Constituição vai exigir lei complementar para a instituição daquele tributo, porque daí eu ganho mais segurança jurídica. Então, imposto sobre grandes fortunas, materialidade não está bem definida, lei complementar. Empréstimo compulsório, a materialidade não está definida, lei complementar. E na competência residual, seja ela para a instituição de um novo imposto ou de uma nova contribuição social, eu também vou exigir lei complementar. Por quê? Porque a materialidade é nova, ela não está definida. Na competência residual, a União pode criar um novo imposto e uma nova contribuição para o financiamento da Seguridade Social, cuja materialidade não esteja previamente definida no texto da Constituição. Mas, para que a União faça isso, a Constituição exige, 1, lei complementar, requisito formal, e mais 3 requisitos de ordem material. Esse novo tributo, esse novo imposto, ou essa nova contribuição, não pode ter a mesma base de cálculo e nem o mesmo fato gerador dos impostos e contribuições já existentes, e não pode ser cumulativo com os impostos e contribuições já existentes. Entendeu? E esses critérios de ordem material, Sara, são tão expressivos. Lembra que eu falei para vocês que quando a União quer criar um imposto, uma contribuição nova, em vez de fazer uso da sua competência ordinária, sua competência residual, o que a União faz? Ela vai lá, promove a alteração da Constituição Federal, altera a Constituição, passa a prever esse novo imposto e institui ele por meio de lei ordinária, para não correr o risco. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Bom, para a gente terminar... Professor. Oi, Patrícia. Bom dia. Semestre passado o senhor falou sobre o CID, que era sobre a intervenção do domínio econômico. Aonde que entra dentro dessas... Desculpe, eu não falei. Dentro da sigla contribuições, nós vamos ter 4 subespécies, tá, de contribuições. Não são subespécies, mas são 4 tipos de contribuições, tá? A primeira e a mais importante delas são as contribuições sociais, que servem para financiar as atividades sociais do Estado, tá, ok? Nós vivemos um Estado social democrático de direito, e para financiar esse Estado social democrático de direito, nós temos as contribuições sociais.
Depois, nós temos um outro tipo de contribuição, que é a contribuição de interesse das categorias profissionais, lembram? Que são as contribuições dos órgãos de classe, do CRECE, do CRM, né? Esses órgãos de classe, eles vão fiscalizar o exercício das profissões regulamentadas e, para fazer essa fiscalização, a União institui uma contribuição para eles. Ok? E aqui, Patrícia, nós vamos ter uma dissociação da competência tributária e da capacidade tributária ativa, lembra? Tá vendo? Ó? Vocês vão perguntando, a aula vai ficando cada vez mais rica. Então, nas contribuições de interesse das categorias profissionais, quem possui a competência tributária é a União. Quem institui o tributo é a União, mediante lei. Mas quem exerce a capacidade tributária ativa, quem cobra o tributo, são os próprios órgãos de classe. É a chamada parafiscalidade. Tudo bem? Agora, existe as contribuições de intervenção do domínio econômico, que é a CID, né? Essa que eu falei para vocês, que é uma espécie de contribuição que a União institui, arrecada o dinheiro, e o dinheiro arrecadado vai ser utilizado para fomentar o ramo da economia que foi obrigado a pagar a CID, entendeu? Essa é a mais difícil de visualizar, né? E a CID mais famosa é a CID combustíveis, tá? Que incide na importação de petróleo e seus derivados e que é utilizada, tá? Para manutenção de infraestrutura e até meio ambiente. Até dizem que essa CID aí tem um probleminha, porque, na verdade, quem importa combustível paga e o dinheiro não é utilizado para fomentar aquele ramo da economia, né? É utilizado para fins ambientais de infraestrutura. E, por último, nós temos uma contribuição muito famosa, que é a contribuição de iluminação pública. Lembram? O serviço público de iluminação, ele não é específico. Por quê? Quem é que se beneficia do serviço de iluminação pública? Todas as pessoas. Como o serviço de iluminação não é específico, todas as taxas de iluminação pública criadas foram declaradas inconstitucionais. Então, os municípios fizeram um lobby e aprovaram uma emenda à Constituição que criou a chamada contribuição de iluminação pública. E essa contribuição, ela é de competência do Distrito Federal e dos municípios. Então, olha, eu falei uma coisa errada para vocês. As contribuições, a rigor, são de competência da União, salvo duas exceções. A primeira exceção é quando o poder público cria um órgão de previdência, que eu já falei. E a segunda exceção são as contribuições de iluminação pública, porque essas não são de competência da União, mas sim da competência dos municípios e do Distrito Federal. Desculpem a minha falha. Sou ser humano, né? Professor, mas essa CID não está prevista na Constituição, né? Ela surgiu como? Não, está prevista na Constituição, sim. Está prevista na Constituição. Artigo 149, tem vários artigos da Constituição. Inclusive, a CID de combustíveis foi instituída por uma emenda, tá? É que a CID, Patrícia, ela não vem no capítulo da Constituição que trata da tributação, entendeu? Ela está no capítulo da contribuição que trata da ordem econômica, lá no 170 e pouco. É por isso que você não vai achar ela quando você vai estudar os capítulos, os artigos da Constituição que tratam da tributação, você não vai achar CID, entendeu? Como você não acha contribuição social também no capítulo que trata da tributação. Contribuição social está lá no capítulo que trata da Seguridade Social. Artigo 196, por ali. A CID está no 177, parágrafo 4. Você tem como mandar para a gente, professor, esses detalhes aí? Como você quer que eu mande? Ah, não sei, manda no grupo, manda para alguém onde que a gente encontra certinho para a gente conseguir encontrar no VEDMECOM certinho. Artigo 149. Hã? Acho que é artigo 149 da Constituição. O artigo 149, ele vai falar das contribuições de uma forma geral, certo? As sociais estão no 195, parágrafo 4º. Tá aí já, Patrícia. Ó, ajuda universitários, meus universitários, que eu tenho tanto orgulho.
É que eu, gente, eu não guardo, eu sou ruim para guardar o artigo de lei, essas coisas, né? Eu sou ruim para largar. 145, Patrícia. 195, Dando aula, cara. contribuição social. Eu tô sendo compelido aqui a fazer uma contribuição agora, né? No meio da aula, bicho. Cara, eu posso contribuir com você, mas eu não sei se eu tenho dinheiro aqui. O dinheiro deve estar no bolso da minha calça lá em cima. Você pode esperar 15 minutinhos para acabar a aula? Acabando, 15 minutinhos acaba a aula, eu já vou lá contribuir. Tá vendo? Foi compelido a contribuir aqui para comprar o gás. Compulsório. Compulsório, né? E a pena aqui é ele levar paulada. Vamos lá, desculpa aí, vamos lá, pessoal. Então, vocês aí que estão melhores que eu, vamos lá. Ó, o artigo... A CID está onde, Raíssa? 177? Isso, parágrafo 4º. 177, parágrafo 4º. Quem tem alunos que nem vocês, para que precisa decorar o artigo da Constituição? Ah, tá. Ó, o artigo 149, gente, ele vai falar de contribuições de uma forma geral, quer ver? Ó? Vamos nele aqui. Tá dando para ver? A letra está muito pequena. Tá pequeno. Ó, 149, ó. Compete exclusivamente a União instituir contribuições sociais, intervenção do domínio econômico e interesse de categorias profissionais. Tá certo? Então, as 3 espécies de contribuições estão aqui no 149, tá ok? A exceção está no parágrafo 1º. A União, os Estados e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência cobrado do servidor ativo, dos aposentados e pensionistas, tá ok? A contribuição de... Tá aqui também, ó, 149, ó, as contribuições sociais de intervenção do domínio econômico, de que trata o caput, está aqui, ó. Tem uma disciplina, tudo bem? É que isso aqui é muito específico, eu não entrei nesses detalhes com vocês, tá? As alíquotas podem ser ad valorem, não precisa ser alíquota percentual. Agora, olha só, o artigo 149A, que foi acrescentado por uma emenda à Constituição, é ele que trata da contribuição de doação pública. Tudo bem? Aí, o artigo 177, lá da ordem econômica, ele vai tratar artigo 167, parágrafo 4º. A lei que institui contribuição do domínio econômico relativa à atividade de importação e comercialização de petróleo e seus derivados deverá atender aos seguintes requisitos. A alíquota poderá ser tal, ó, pagamento de subsídios, os recursos arrecadados serão destinados ao pagamento de subsídios, a preço ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados, ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e ao financiamento de programas de infraestrutura. Então, a linha B e C é que existe uma crítica aí, tá? Porque eu não estou fomentando a atividade de petróleo e gás, ok? E o artigo 195 vai trazer as contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Fechou, Priscila? Obrigada. Está aqui, ó, 195. A Seguridade Social. Esse aqui eu vou tratar com vocês lá na frente, tá bom? Professor, mas essas últimas que o senhor falou, essas contribuições do CID, as corporativas, a COSIP, ela é especial? Sim, são chamadas contribuições especiais. Tem várias nomenclaturas para isso, tá, Patrícia? Tem várias nomenclaturas, tá? Eu costumo falar o seguinte, as contribuições, eu vejo ela em 4 tipos. Por quê? Pela finalidade, entendeu? Então, o primeiro tipo, contribuições sociais, que vão servir para financiar a atividade social do Estado. Segundo tipo, contribuição de interesse às categorias profissionais, que são aquelas contribuições instituídas pela União e arrecadadas pelos órgãos de classe. Percebe a diferença? É bem diferente, né?
Um serve para atividade social, o outro serve para financiar a fiscalização do exercício das profissões regulamentadas. A terceira é contribuição, intervenção, domínio econômico. Essa serve para financiar um ramo da atividade. Então, você vê ali, ó, petróleo e gás, ó, para você ver aqui, ó, vou voltar lá para o petróleo e gás, ó. Está aqui, ó. A lei que institui contribuição, intervenção, domínio econômico relativa à atividade de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados. Então, veja, o ramo da atividade de comercialização de petróleo vai pagar a CID, tudo bem? E o que vai ser feito com o dinheiro arrecadado com a CID? Está aqui na linha A. Ó. Recursos serão destinados, inciso 2 da linha A, ao pagamento de subsídios a preço ao transporte de álcool, gás natural e seus derivados. Então, você veja, o setor da economia tem que pagar a CID e eu pego esse dinheiro e vou fomentar o setor da economia que pagou a CID, entendeu? Não é muito fácil vocês visualizarem isso. Agora, a linha B e a linha C fogem um pouquinho esse escopo. Por quê? Porque eu vou financiar projetos ambientais relacionados à indústria do petróleo e do gás. Bom, está relacionado, né? Agora, financiamento de programa de infraestrutura de transportes não tem nada a ver com o petróleo e gás, com o ramo de petróleo e gás. Tá ok? Existe até ações discutindo isso daí, mas eu acho muito pouco provável que vai ser declarada a inconstitucionalidade disso. E, por último, nós temos a contribuição, a COSIP, né, Contribuição de Iluminação Pública, que é uma contribuição sui generis, né? Falei para vocês, é um monstrengo jurídico tributário criado por força do lobby dos municípios que tiveram suas taxas de iluminação pública declaradas inconstitucionais. Porque aqui, de quem que eu vou cobrar? Eu não sei de quem eu vou cobrar. Eu cobro de quem tem conta de energia elétrica, né? Como está lá no artigo 149A. Né? Quem tem conta de energia elétrica paga a iluminação pública. Tudo bem? Entendeu, Patrícia? Está mais claro para vocês agora? Ah, sim, professor. Porque às vezes a gente fica assistindo uma aula e cada professor fala uma coisa, né? Fala contribuições especiais, contribuições parafiscais, contribuições, entendeu? Você tem que saber identificar aí dentro. Você utiliza o que lá? Contribuição especial. Contribuições especiais. Para definir o quê? O que é contribuição especial? Na verdade, contribuição social. Não, é sobre o lucro líquido. Ele entra dentro de contribuição especial, eu acho. Eu gosto de usar aqui contribuições e 4 tipos, que são esses que eu falei para vocês. Tudo bem? Bom, agora, gente, por último, eu tenho que falar da legislação concorrente, que é o último lance aqui do sistema constitucional tributário. Ok? Mas são 9h23 já? Fala agora ou vou terminar já, né? Vamos lá. Então, olha só. Presta atenção aqui nesse slide, ó. Aqui, ó. A Constituição Federal, ela traz o sistema constitucional tributário. E dentro do sistema constitucional tributário, ela vai prever os tributos, estabelecer o regime geral jurídico dos tributos, vai distribuir as competências tributárias, vai estabelecer as imunidades e vai estabelecer os princípios constitucionais tributários. Agora, dentro do sistema constitucional tributário, o que a Constituição faz? Ela insere a matéria tributária no rol de disciplinas sujeitas à legislação concorrente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a União, se ela quiser, em nome da República Federativa do Brasil, a União poderá criar normas gerais em matéria de direito tributário. E essas normas gerais terão prevalência hierárquica frente às leis tributárias dela mesma, União, das leis tributárias estaduais, distritais e municipais. Então, dá uma olhada aqui, ó. Como é que fica? O Código Tributário Nacional nada mais é do que estabelece normas gerais em matéria de direito tributário. Normas gerais essas que devem ser obedecidas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, quando esses criam leis que instituem os tributos. Tudo bem? Então, essa escadinha hierárquica é muito importante que vocês tenham na mente de vocês,
Por que existe essa distinção hierárquica entre a legislação tributária? Porque a legislação tributária está inserida no rol de disciplinas sujeitas à legislação concorrente. Então, aqui eu vou ter, olha só, o altiplano constitucional, o sistema constitucional tributário. Depois eu tenho as normas gerais em matéria de direito tributário, que estão no Código Tributário Nacional e na legislação extravagante. Depois, abaixo dessa, vem as leis tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, que instituem os tributos, que devem obediência às normas gerais e à Constituição. E as normas gerais devem obediência à Constituição. Tudo bem? Está claro isso aqui para vocês? Então, preste bastante atenção. E para editar essas normas gerais, a Constituição exige lei complementar. Veja, para instituir tributo, salvo aquelas 4 exceções que eu falei anteriormente para vocês, né? Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, competência residual da União, a Constituição não exige lei complementar para instituir tributos, mas a Constituição exige lei complementar para criar normas gerais, para dar mais segurança jurídica. Então, vejam que os entes tributantes nesse país, além de obedecer ao exaustivo sistema constitucional tributário, também devem obediência às normas gerais em matéria de direito tributário, que estão no Código Tributário e na legislação extravagante. Inclusive, é a União, tá? A União também deve obediência às normas gerais. Tudo bem, gente? Dúvidas? Motores aquecidos? Beleza. Então, a gente vai fazer um intervalo agora. E nós vamos voltar 10 para as 10, tudo bem? E aí a gente volta 10 para as 10. E quando a gente voltar, eu vou entrar em algo novo para vocês. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma consideração? Então, eu vou